Eu convido os irmãos, então, que abram as Escrituras em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, eu lerei dos versos 1 a 9, e essa será a porção que nós iremos expor nesta manhã. Gênesis 1 a 9, assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Meus irmãos, já tendo orado, suplicado a Deus a sua graça, vamos proceder então com este momento da pregação da palavra. Ovelhas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele é bastante conhecido, não é verdade? Esse texto nos fala da Babel, que foi ali edificada por alguns homens há muito tempo atrás. Ele é verídico. Essa cidade, de fato, ela existiu, e ainda iremos ver como ela ainda hoje existe. Se nos fala de homens se reunindo para tomar o governo de uma forma global, e como nós temos visto hoje, inclusive em nossos dias, pessoas, homens, autoridades de nações que se levantam dizendo: olha, é importante, inclusive isso tem acontecido com até mesmo a nossa Amazônia. Uma retórica, argumentos que dizem que o Brasil deve abrir mão do governo da Amazônia por um bem mundial, por um bem global, de forma tal que ele perca a riqueza que ali há, que ele diminua a sua segurança e proteção da nação, inclusive até mesmo a população, ela fique em menor segurança por um bem mundial, por um bem global. Homens, poucos homens, que se reúnem, dizendo: olha, vejam bem, deixem que nós governamos, nós sabemos o que é melhor para o mundo, para o globo terrestre, colocando princípios, colocando valores que não são os valores do nosso Deus. Essa história, perceba, ela é antiga. Babel ainda existe. E nós vemos aqui então homens se unindo numa intenção de se libertar de Deus, naquilo que é chamado de autonomia, e a própria palavra já nos ensina o que isso significa. Auto diz respeito a mim mesmo, e nomia diz respeito a nomos, que é lei, ou seja, eu sou governado pela minha própria lei, não por Deus. Então nós vemos aqui homens querendo ser governados pela sua autonomia,
Mas não somente isso. O que é maravilhoso é que nós vemos a Trindade soberana também se unindo para punir a autonomia humana. São essas duas coisas que vemos nesse texto. Homens se unindo em nome da autonomia, mas a Trindade soberana, que é una, se unindo para punir a autonomia humana. Se nós pudéssemos reunir esse texto, o ensino dele, numa frase, essa frase bem que poderia ser: os homens se unem na autonomia, mas a Trindade soberana pune. Mas a Trindade soberana se une para puni-los. Os homens se unem na autonomia, mas a Trindade soberana se une para puni-los. Aqui nós vemos duas uniões, não é verdade? E nós veremos qual a união que se sobrepõe, qual a união que vence. Bote seus olhos para o verso de número 1. E aqui começamos a ver acerca dessa união maligna, a união em uma só língua. Esse é o nosso primeiro ponto, a união numa só língua. Veja isso nos versos 1 e 2. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Perceba aqui, vemos a unidade numa só língua. Aqui nós vemos a língua sendo una e de fato, perceba que o texto diz: em toda a terra havia. Ora, nós vimos na última ocasião que as genealogias na Escritura, não têm uma característica temporária ou cronológica. E o que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, está fazendo aqui é expandir aquilo que ele disse lá em Gênesis 9:19, quando ele disse que são eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então, no capítulo 10, nós vimos como a terra foi povoada, não é verdade? Vimos as várias nações que existiam naqueles dias que Moisés escrevia. Os jafetitas se expandindo pelos mares, dominando. Os filhos de Cã e também os semitas. Mas de onde surgiram essas várias línguas? Vimos nos versos 5, capítulo 10, verso 20 e verso 31, se repetindo que ali eles estavam nas suas famílias, nas suas línguas. E agora Moisés explica como essas línguas surgem. Ora, diz o texto: em toda a terra havia apenas uma linguagem, um só idioma. Mas não apenas isso, uma só maneira de falar. Nós andamos pelo país, pelo Brasil, e nós percebemos que há como que semi-idiomas, talvez não fosse essa expressão, mas algo como que dialetos ou, enfim, regionalismos. Palavras que nós ouvimos e não conseguimos entender. Ora, estamos no mesmo país, não é verdade? Mas naquele dia existia uma só maneira de falar. Não existiam variações assim, de expressões que eles não conseguiam entender. Vocês percebem isso? Havia uma só língua, uma só linguagem, um só idioma e também uma só maneira de falar. Eles estavam de fato unidos. E unidos como estavam, eles, diz o verso 2, eles partem dali onde a arca havia parado. Vocês lembram que a arca havia parado nas montanhas de Ararat? E dali eles começam a migrar. O texto, a tradução, ela não nos ajuda, porque diz o texto que sucedeu partindo eles do Oriente, mas pode ser do Oriente ou para o Oriente. E é exatamente o Oriente, aquilo que conhecemos hoje como Oriente Médio, onde estava o rio Tigre, Eufrates. Então eles descem da montanha de Ararat e eles vão em direção ao Oriente, eles vão para o Oriente. E diz o texto que eles param na terra de Siná, entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates, uma região muito fértil, regada por 2 rios. Ali eles param, eles dão com a planície. Eles estão unidos, vocês percebem? Há uma só linguagem,
Aqui está o início, onde a humanidade estava ali unida em toda a terra. Mas o texto não nos fala apenas dessa unidade. Esse é o nosso segundo ponto agora. Perceba que aqui nós iremos ver como a unidade ela é refletida aqui também na autonomia. Em primeiro lugar, nós vimos a unidade numa só língua, mas agora, em segundo lugar, a unidade na autonomia. Veja o que diz o verso 13: disseram aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-os bem. Os tijolos serviram-nos de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo tope chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui nós vemos a unidade na autonomia. Eles olham um para os outros, neste novo mundo que Deus havia renovado agora após o dilúvio, e eles agora dizem: vinde, vamos fazer um nome. Deus havia varrido da terra todos os violentos, impuros, que se davam à prostituição, mas agora eles querem fazer um nome para si. O que isso significa? O nome diz respeito à identidade, não é verdade? Quando você fala no nome de uma pessoa, vem a história da pessoa na mente, não é isso? O nome diz respeito à reputação daquela pessoa. Tanto é que temos aquela expressão, né? As pessoas que têm um nome sujo, porque diz respeito, inclusive, à vida financeira daquela pessoa. Isso mancha a reputação, não é verdade? O nome, então, diz respeito à identidade. Nós queremos um nome grande. Vamos fazer um nome grande para nós. Vamos criar para nós uma grande reputação, que fique conhecida agora nesse novo mundo, pelos séculos, pelas nossas descendências. Não foi isso que Adão e Eva quiseram fazer? Eles queriam ter um nome grande, tão grande como o nome de Deus. A serpente diz: ora, Deus sabe que no dia em que desse fruto vocês comeram, vocês serão como Ele, vocês terão o nome dEle. Isso já estava no coração de Adão e Eva quando pecaram. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. Querer um nome e uma reputação acima ou no lugar de Deus é idolatria. E a idolatria é prostituição. Foi por isso que nós lemos na liturgia lá em Apocalipse 18, onde nos fala de Babilônia. É a mesma Babel, a antiga Babel. E lá em Apocalipse 18 o texto diz, no verso 3: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Ora, Tiago já nos diz na sua carta: infiéis, e a tradução mais próxima do original é adúlteros, porque vocês ficam querendo amar o mundo e a Deus. Eles queriam largar Deus e amar o mundo, amar a si mesmos. Aqui é idolatria, querer se colocar no lugar de Deus. Vamos fazer uma reputação, um nome, e vamos chegar até Ele. Nós vimos quem foi o líder de tudo isso. Foi Nimrod. Lá em Gênesis 10, no último sermão nós vimos, no verso de número 10, aliás, no verso 9 diz, falando de Nimrod: foi ele valente, caçador contra o Senhor, é a melhor tradução. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante ou contra o Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Nimrod inaugurou Babel. Foi ele que encabeçou, é ele que está falando aqui, quando eles dizem: vinde, vamos construir uma cidade, vamos construir uma torre que chega até os céus. Você lembra que era Nimrod, que estava diante do Senhor, enfrentando o Senhor, poderoso caçador contra o Senhor?
Era Nimrod aqui, que estava liderando todos, o maior de todos os soberbos, o maior de todos os idólatras daqueles dias. Perceba aqui a unidade na autonomia. E essa unidade na autonomia, nós vemos ela de uma outra forma também. Não só querendo fazer o nome, mas combatendo a diversidade. Vocês lembram que no capítulo 10 nós vimos que Deus ele abençoa a humanidade com a diversidade? Isso vem dele. Tantos rostos diferentes, cabelos diferentes, culturas diferentes, a boa cultura, nós estamos falando da boa cultura que não é pecaminosa, tudo isso vem de Deus. A diversidade é uma bênção de Deus, mas o que eles querem fazer? Eles querem combater a diversidade. Eles não só dizem, vamos fazer o nome para nós. Eles dizem que isso seja para que não sejamos espalhados por toda a terra. A intenção deles não era apenas nessa unidade da autonomia, não era apenas que eles tivessem um nome, uma reputação maior ou no lugar de Deus, é que eles combatessem a diversidade. Eles não queriam se espalhar, eles queriam se ajuntar num só lugar. Quando a imagem de Deus é espalhada por toda a terra, de diversas formas, isso glorifica a Deus. Pessoas diferentes que se reúnem e depois se espalham, isso glorifica a Deus. Mas o oposto também é verdade. Quando os homens não se espalham, quando os homens eles querem tolir, eles querem acabar com a diversidade, eles não glorificam a Deus. Eles estão indo contra o mandato de Deus. Vocês lembram que lá em Gênesis 1, 28, Deus disse: crescei, multiplicai, e não somente isso, Ele disse: enchei a terra. Se espalhem, encham a superfície da terra. Eles dizem: não, vamos nos ajuntar, não queremos ser espalhados. Vocês percebem a rebeldia do coração desses homens? Eles estão deliberadamente indo contra o mandato de Deus. O Senhor repete isso a Noé, eles sabiam desse mandato. Ele repete as mesmas palavras a Noé, e mais uma vez aqui está o coração deles, rebelde, dizendo: não vamos nos espalhar. Um governo global, ele é rebelião contra Deus, porque acaba com a diversidade que exalta o nome de Deus, descentraliza o poder e exalta aquele que é soberano. Exalta aquele único que domina a terra, que detém todo o poder nas suas mãos. Quando o homem quer se ajuntar num só lugar, ele quer se colocar no lugar de Deus, ele quer deter todo o poder do universo. Vocês percebem a rebeldia? E eles usam a criação para isso. Eles continuam desenvolvendo o mandato cultural e não há problema nisso. Perceba que no verso 13 ele diz: vinde façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos serviram de pedra, o betume de argamassa. Eles continuam desenvolvendo o mandato cultural, eles dominam barro. Eles percebem que se eles tentassem usar o barro com pouca temperatura, eles não conseguiriam fazer isso, mas eles dizem: ora, e se queimarmos, e se nós queimarmos bem o barro? Então nós vamos fazer tijolos e construir uma torre, cidades. Eles conseguem, perceba, eles estão aqui sendo abençoados com inteligência. Eles estão se desenvolvendo, dominando o barro para fazer tijolos, construir cidades. Eles estão desenvolvendo o mandato cultural, mas isso não é para a glória de Deus. Isso nos lembra, meus irmãos, é interessante que aqui Gênesis ele nos mostra
a linhagem que é contra Deus, a linhagem da serpente, edificando cidades. Vamos construir cidades. E aqueles que são do Senhor constroem altares. Ora, não há problema em construir cidades. Nós olhamos para Apocalipse e vemos uma cidade, não é verdade? Já era o intento de Deus expandir do jardim para uma cidade, é isso que Ele fará. Mas o problema em construir cidades aqui é exatamente a intenção do coração. Por que eles constroem cidades? Eles constroem cidades porque eles estão expressando com isso, dizemos, aqui é o nosso mundo. Nós queremos nos firmar aqui, nós amamos esse mundo. Nós não queremos que ele acabe. Vamos construir inclusive uma torre alta. Eles amam esse mundo. Caim fez isso, vocês lembram da história? Que ele saiu, se distanciando do Éden, e ele construiu uma cidade, mesmo sabendo que seria forasteiro, que não iria continuar vivendo ali, mas ainda assim ele constrói cidades, mostrando o coração dele, onde estava o seu coração. Enquanto isso, nós vemos os crentes, nós vemos Noé, em Gênesis 8:20, quando ele sai da arca, diz o texto, levantou Noé um altar ao Senhor. Nós vemos em Gênesis 12:7, ainda iremos expor esse texto, apareceu, Abraão estava no meio da terra cananita, dos cananeus. Deus ainda iria dar aquela terra, portanto eram inimigos ali, eram idólatras, aqueles que construíam cidades. E diz o texto que apareceu o Senhor Abraão, ele disse, darei à tua descendência esta terra. E diz o texto, ali edificou Abraão uma cidade, ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Jacó faz isso também, quando ele compra ali um pedaço de terra dos filhos de Siquém, lá em Gênesis 33:20. Você percebe? Aqui está a dinâmica que mostra o coração das duas linhagens. Um constrói cidades, dizendo, aqui está o meu mundo, aqui está o meu coração. Outros constroem um altar, dizendo, aqui está o meu coração. Ele é do Senhor, ele é para o Senhor. Ele é o soberano da terra, ele domina sobre mim. Eles usam aquilo que Deus deu, a cultura, a inteligência, para se rebelar contra o próprio Deus. Isso não é apenas de Babel, não é verdade? Nós ainda vemos isso hoje. Aqui está a unidade na autonomia. Nós vimos a unidade na linguagem, a unidade numa só língua, em primeiro lugar, a unidade na autonomia, em segundo lugar, mas agora nós vemos a unidade que prevalece. A unidade da Trindade soberana. E diz o verso 5, que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intento fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Deus demonstra a sua soberania. Aqui está a unidade da Trindade soberana, demonstrando de fato a sua soberania, e ela é demonstrada, eu não sei se você percebeu, de forma a zombar daqueles homens. Sim, Deus está zombando deles. Deus precisa se deslocar, aliás, Deus se desloca de algum lugar para ver alguma coisa? Ora, Ele
não é aquele que está em todos os lugares. Como aprendemos na teologia sistemática, Ele não é onisciente, ou melhor, onipresente. Deus não sai de um lugar para o outro. Ele não é como nós. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele está zombando desses homens. Ele está dizendo: eu estou em todos os lugares. Quando diz o texto, Deus desce para ver, é como se Ele dissesse: vocês estão pensando que eu não estou vendo? Vocês estão pensando que eu sou como vocês? Deus está zombando deles. Mas Deus zomba também, dizendo: vocês acham que eu vou sair do meu trono, que eu vou descer do meu trono, para que vocês cheguem até Ele, através dessa torre? Deus zomba, Deus ri. Quando o homem tenta, perceba bem isso, chegar e dominar o mundo, e dominar inclusive o seu próprio coração, um mini cosmos, quando ele age estufando o peito, confiando na sua própria inteligência e habilidades, e ele usa o poder que Deus dá para fazer aquilo que ele bem entende, Deus olha para ele, perceba, e ri. Nós não, muitas vezes ficamos com medo, ficamos dizendo: Deus não está vendo, até mesmo como Abacuque. Deus ri. Deus está rindo agora, inclusive neste momento, quando nós enfrentamos um governo antibíblico. Deus ri, Ele ri, Ele zomba. E não é isso que diz no Salmo 2, que iremos cantar após esse sermão? Os homens dizem: sacudamos de nós as suas algemas, quebremos elas. Diz o texto: Deus ri, o Senhor zomba. Deus desceu. Senhor, a Trindade aqui está mostrando a sua soberania, o seu poder, de forma maravilhosa, criativa. Ele é o soberano. Ele nunca perde o seu poder, Ele nunca sai do seu trono. E perceba que então Deus acaba soberanamente com essa obra. De um lado eles gritam: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre que chega até os céus. Agora nós veremos quem de fato tem poder. O Senhor, a Trindade, diz agora: vinde. Deus está mostrando aqui, se mostrando como um guerreiro. Vinde. Perceba, antes disso, o Senhor investiga. É incrível isso. Como Deus, mesmo sabendo do intento do homem, Ele é justo. Alguns dizem: ora, por que Deus não destrói logo tudo? Porque precisa um julgamento no final de todas as coisas. Deus é justo. Ele investiga para que o homem não tenha do que dizer, que ele nem mesmo procurou saber, não deu oportunidades. Deus é justo, Ele investiga. Diz o texto que Ele desce para ver a torre, e o que eles estavam edificando. Deus está investigando e mostrando a sua justiça, e vendo, constatando que essa língua está sendo usada para a rebelião, e que o intento do coração do homem de fato aqui é autônomo. E a Trindade então não irá permitir que o homem use essa imagem, ou melhor, deixe de ser imagem para ser objeto. Deus colocou a sua imagem no homem, e Ele é a origem de tudo, Ele é o objeto. O homem quer inverter isso. Deus não irá permitir. O homem é a pérola da criação. Nós vimos isso quando expusemos Gênesis 1. Ele é aquilo que não se compara diante de toda a criação. Não há nada igual ao homem. Deus coloca a sua imagem apenas nele. Mas o homem é a imagem. Ele tem a imagem de Deus. Ele não é a origem. Ele é o príncipe, mas o Senhor é o rei. Deus não permitirá que o homem inverta isso.
Então Deus age como guerreiro. Ele diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. E aqui, meus queridos, não apenas o Senhor faz com que hajam várias línguas, mas inclusive até mesmo a comunicação entre eles agora não acontece como antes. Eles têm problemas de se comunicar, de se entenderem. Não é uma mera criação de idiomas. Aqui o Senhor Deus mostra, retirando a sua graça, como os homens, eles não conseguem se comunicar por causa do seu próprio pecado, da sua violência, do seu ímpeto natural de criarem desavenças por si mesmos. Aqui Deus confunde, retirando a graça. Ele confunde a linguagem. E é exatamente por isso que o nome daquela cidade se chamava Babel. Veja o que diz no verso 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por sobre a superfície da terra. Babel significa confusão. E foi isso que Deus fez. Confundiu. É interessante que na linguagem acádica, ou seja, dos babilônios daquela época, Babilônia significa a porta dos céus. Eles constroem Babilônia e dizem: ora, aqui está a porta dos céus, os céus são aqui, e é por aqui que você entra. Babilônia não significa a porta dos céus. Enquanto aqueles homens diziam: aqui está a porta dos céus, o povo de Deus dizia: ali está a confusão. Ali está a confusão. Não por causa das diferenças étnicas que Deus colocou na humanidade, não por causa da cor da pele, não por causa da cultura. A confusão está por causa do pecado no coração de todo ser humano. Por isso ali é Babel. Deus faz com que eles obedeçam. Deus espalha eles. Ele diz: vinde, nos ajuntemos, para que não sejamos espalhados. Parece algo que vai dar certo, não é verdade? Eles estão certos disso, tão empolgados, tão detidos nesse plano. Eles estão tão organizados nisso. Quem olha de fora percebe, ora, de fato, eles irão conseguir, até que vem Deus e confunde. E diz o texto que eles são espalhados. Eles obedecem, até mesmo contra a sua própria vontade, porque aqui está a unidade da Trindade soberana. O homem faz o que Deus quer. Ele sempre faz o que Deus quer. Ainda que não seja de coração, ele sempre faz o que Deus quer. Sempre. Ora, meus irmãos, nós vemos aqui a unidade, duas unidades. A unidade da linhagem da serpente, a unidade numa só língua, a unidade na autonomia. Esses dois pontos que vimos. Mas em terceiro lugar, nós vimos a unidade da Trindade soberana. Essa unidade, ela prevalece. É triste esse texto, porque é um texto em que mostra o juízo de Deus, não a graça. Você percebeu isso? Nós olhamos para Gênesis 3 e vemos ali que Deus talvez fosse matar Adão e Eva, porque ele tinha dito: se vocês comerem se comer do fruto, certamente morrerás. Mas Deus não faz isso. Ele traz aquele que é chamado proto-evangelho. Ele anuncia o descendente. Há juízo e graça ali. Depois nós olhamos para o texto que mostra Caim matando Abel. Parece que não haverá mais graça, mas vem 7 e renova tudo.
Perceba, há juízos onde vemos graça, mas nesse texto não há graça. Porque Deus odeia idolatria. Deus odeia idolatria. Ele irá destruir o homem que tenta se colocar no lugar dele e não irá ter escapatória. Você ouviu bem? Não há refúgio, descanso para aquele que quer tomar o lugar de Deus. Aqui nós vemos essas duas unidades. Deus destruirá Babel para sempre. Nós lemos Apocalipse 18, mas agora eu quero ler um verso que não foi lido. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse 18, verso 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra, e como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo assim, com ímpeto: será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, nunca, jamais será achada. As vozes de arpistas que haviam ali, toda aquela cultura que era usada contra Deus, irá ser eliminada, não haverá. Babilônia será destruída. Babilônia ainda existe hoje. É o mundo, é esse sistema que se une contra Deus e contra a igreja. Ou alguém está na Babilônia, ou alguém é cidadão da Babilônia, ou alguém é cidadão do Reino dos Céus, da Nova Jerusalém, da bendita cidade. Deus destruirá Babel para sempre. Mas é maravilhoso, meus irmãos, como o Evangelho, ele redime isso. Sim, aqui nesse texto não há graça, mas nós não podemos ler esse texto separado de toda a Escritura. Nós olhamos para Atos 2 e vemos pessoas de diversas línguas, não é verdade? Partos, medas, elamitas. E ali eles perguntam: como ouvimos falar das grandezas de Deus? E depois Pedro prega. Eles entendem. Pessoas de diversas línguas entendem a mensagem do Evangelho e diz: como faremos? O que faremos, irmãos? E Pedro responde, nós iremos ver esse texto à noite, falando do batismo: arrependei-vos e sede batizados. Perceba como o Evangelho redime essa confusão do pecado. O Evangelho faz com que o homem menos instruído entenda, assim como o homem mais instruído, que faz tantas tolices, que não entende nada, ele entenda que existe um soberano Deus que enviou o seu Filho para salvar o pecador. Como isso é maravilhoso! O Evangelho traz luz. E nós vemos também que o povo de Deus é chamado a sair dessa Babilônia. Sair dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus atos, e também para que não recebais os seus flagelos. Ora, meus irmãos, que aplicações esse texto traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, cristão, mortifique a autonomia que existe em teu coração. Ela está aí. Não se engane. Ela está aqui. E cumpre a nós mortificá-la. Ora, Deus nos deixará tentando ser retos por nós mesmos, se nós buscarmos ser autônomos, independentes dele. Quando nós buscarmos ser independentes de Deus, Ele se afastará de nós e Ele deixará com que nós tentemos ser retos, confiando em nosso braço. E nós iremos perceber como é terrível estar só. Nós iremos perceber o frio da ausência de Deus, o afastamento da sua graça.
Todas as vezes que nós tentarmos confiar em alguma coisa que não é o Senhor, todas as vezes que confiarmos no homem, ainda que seja nós mesmos, todas as vezes que tentarmos buscar a nossa própria reputação, além da glória de Deus, no lugar da glória de Deus, nós sentiremos a graça de Deus se afastando. O nosso coração se endurecerá, inclusive aqui no culto. Não perceberemos a sua graça. Para percebermos que somente dele vem a graciosa luz que faz com que entendamos o Evangelho. A tua autonomia, meu irmão, ela te cega, não somente no relacionamento com Deus, mas inclusive no relacionamento com o teu irmão. Quando você pensa em si, na sua reputação, no seu nome, você, até mesmo involuntariamente, você fecha os olhos para perceber as necessidades de seu irmão. Você não quer conversar com ele para conhecê-lo e servi-lo. Você quer conversar com ele para falar de si, daquilo que você sabe. E você não se esforça para conversar com ele para ter um tempo de qualidade com ele. Você não se esforça se preocupando, ora, deixa eu perceber mais como vive esse irmão, como é que é a mente dele. A autonomia nos tira tudo isso, porque queremos fazer o nosso nome célebre. Ela é terrível. Ela é terrível. Crianças, inclusive os jovenzinhos, quando vocês tentam se livrar de seus pais, quando vocês percebem que estão ficando mais inteligentes, tendo mais habilidades e tentam se livrar de seus pais, vocês estão tentando se livrar de Deus. Vocês estão se fazendo cúmplices de Babel. Quando vocês ouvem seus pais falarem e vocês não obedecem, vocês estão se livrando de seus pais, querendo se livrar de seus pais e também dizendo: eu quero construir uma cidade para mim, para ser independente, quero uma torre. O nome disso é Babel. Se arrependam e busquem aquele que nos redime. Ora, mais uma aplicação para aqueles que creem no Senhor. Inclusive os pais, através das habilidades de seus filhos, também podem fazer os seus nomes célebres através de seus próprios filhos. E quantas vezes, irmãos, nós não caímos nesse pecado? E nossos filhos começam a aprender coisas, desenvolver habilidades, e nós ficamos tocando trombeta para que os outros vejam. E queremos fazer o nosso nome célebre, não dele. O nosso nome na vida dele. Nós estamos usando eles para construir Babel. A Babel que Deus fez parar naqueles dias, a construção. E os ímpios continuam construindo hoje. Como isso é terrível. Como isso nós precisamos nos arrepender. Mas em último lugar, para aqueles que não se entregaram ao Senhor. Perceba como é terrível o destino daqueles que pensam em si, que querem governar a sua vida. Talvez você diga: eu não tenho muitas posses, eu não tenho nem mesmo uma casa própria, como eu vou governar o mundo? Eu não faço parte de Babel. Mas a partir do momento que você quer dominar o seu próprio coração e não se submete a Cristo, você está construindo Babel. Atente bem para isso. Você tem vivido conforme a lei do Senhor? Porque senão você é um morto-vivo. Busque a vida que existe nele, através da cruz. O Evangelho é loucura, na verdade. Nós vivemos quando morremos. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com esta palavra. Que Ele nos
nos faça glorificar, como cantamos aqui no culto, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra e o louvor e a glória para sempre pelos séculos dos séculos. Como cantamos, o meu louvor é fruto do amor, também cantamos isso no culto. Ó, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê uma vida em louvor e adoração a Cristo, e não sejamos cúmplices de Babel. Mostremos a cidadania da Nova Jerusalém, a cidade que Deus edifica. Cristo disse: eu vou preparar lugar. Essa é a cidade onde nós temos que morar. É ali que deve estar o nosso coração. E não nesse mundo falido, que será destruído completamente. Deus nos abençoe. Amém.